Fala, seus crentes hereges, hoje nós vamos dar uma filosofada, certo? Acerca do questionamento de quem é Melquisedeque e a figura dele com Cristo, sua associação, tendo em vista o quê? A carta de Hebreus, certo? Tendo em vista Gênesis, tendo em vista um salmo bem interessante, que é o Salmo 110, beleza? Eu estou aqui com a Bíblia Genebra, então se você quiser ir com a Bíblia de Jerusalém, fantástica, aconselho muito. Então, se você tem essa dúvida, se você quer viajar comigo, fica aqui no vídeo até o final, dá o seu joinha e aí vamos conversar e filosofar sobre por que Jesus ele pode ser Melquisedeque. Imagina essa cena, esse cenário de Jesus sendo Melquisedeque, de Jesus sendo uma reencarnação de Melquisedeque, ou então de Jesus sendo o quê? Um espírito, um ser, porque é isso que a carta de Hebreus nos dá a entender, que Jesus ele é um ser muito bom ali da ordem celestial de Melquisedeque, de uma ordem universal de Melquisedeque. E aí esse ser, sendo ele Jesus, quando ele se encarna para poder trazer um novo sacerdócio e tirar o sacerdócio levítico e trazer um novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Moisés, no caso, né? Nem de Abraão. Ele restaura uma certa aliança, é complexo, vamos filosofar um pouco sobre isso aqui, mas Jesus ele muda a aliança, certo? Sendo de uma ordem diferente da ordem abraâmica, na verdade. É isso que o texto quer dizer. Porque, vamos começar do começo. Abraão, e aqui esse vídeo é para quem já conhece a história, certo? Esse vídeo é para quem já gosta de estudar minimamente a Bíblia, ou então esses temas, certo? Então Abraão, ele se encontra com Melquisedeque, que é rei de Salém, certo? Lá em Gênesis você encontra essa história. Melquisedeque é rei de Salém, ele não tem princípio de dias, ele não tem fim de dias, ele não tem pai, ele não tem mãe. Quem é esse ser? Salém significa paz, né? É o reino da paz, da cidade da paz. Jerusalém, Salém, certo? Beleza? Então vamos pra frente. Então, tem umas guerras ali, Melquisedeque ajuda muito Abraão, e Abraão fica impressionado. Olha que interessante, o Deus de Melquisedeque é diferente do Deus de Abraão, certo? Abraão chamava Deus de Elohim. Se eu não me engano, não sei se Shaddai já tinha aparecido para Abraão. Eu acho que Shaddai aparece só para Moisés. Certo? Não sei se é Adonai, agora eu me confundi, mas eu sei que Melquisedeque é El Elyon. Enquanto Abraão, se eu não me engano, era Elohim, certo? Melquisedeque, ele traz a ideia do El Elyon. Eu tenho aqui, deixa eu abrir, né? Não ficar no disse, me disse. Vamos lá. Estou passando aqui, em Gênesis 18. Elohim, Deus aparece como Elohim. Ló, Sodoma e Gomorra. Abimeleque, morte de Sara. Passei. Vamos lá, olha que interessante. Bíblia cheia de post-it. Eu vou só dar uma lidinha aqui para vocês de alguns nomes de Deus. Nomes de Deus. Tetagrama é o Deus do homem, certo? Quando tiver tetagrama, é o Deus do homem, é o Deus que criou o homem ali em Gênesis 2. Quando tiver Elohim, é Deus em geral. Quando tiver Adonai, é Abraão. Então, Abraão chamava Deus de Adonai, certo? El-Atá é o Deus de Agar, certo? El-Atá é o Deus de Agar. Agar também chamava Deus de El-Roi, que é o Deus que tudo vê. Certo? Quando ele está lá no deserto, ela fala, tu me viste, é o Deus que tudo vê. Ele é o El-Roi, que só aparece essa vez. Deus se mostra como El Shaddai, o Deus de Abraão. É Adonai e Shaddai, certo? O Deus de Abraão é Adonai e Shaddai. E aí, parece Melquisedeque com outro Deus, né? O El Elyon, o acima dos aeons, o acima dos céus. Olha que fantástico. E Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque vai lá e ceia com Abraão, com pão e com vinho. Olha o simbolismo disso lá em Gênesis, que o autor da carta de Hebreus vai trazer para
configurar Jesus e Melquisedeque. E coincidentemente, Jesus ele deixa um rito, que é um rito com pão e com vinho. Né? E aí a pergunta fica, cara, a pessoa, ou os seres, ou a escola que criou, que juntou esses pontinhos, cara, fantástico, nota 10, viu? Porque muito bom mesmo. Para quem acredita na inspiração, né? Vamos lá, quem é Melquisedeque? Hebreus 7, beleza? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que é El Elyon, certo? Que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também separou o dízimo, primeiramente, rei de justiça e depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai. Teólogo, me explica isso daqui. Sem pai. Você não disse que a Bíblia é literal, a gente tem que pegar a Bíblia, ipsilitre, a inerrância, como assim? Ele é o quê? Tá filosofando? Qual é a do autor? O autor não acreditava, eu quero que você me diga isso. O autor da carta de Hebreus não acreditava que Melquisedeque não tinha pai e não tinha mãe. Se ele não acreditava, por que ele escreve isso daqui aqui? A quem ele quer enganar? Ou ele realmente quer trazer uma doutrina, uma ideologia de quem é a figura arquétipa espiritual de Melquisedeque e de que Jesus, o nosso Cristo, vem dessa ordem iniciática, celestial e universal. Porque Abraão representa aqui um povo judeu. Melquisedeque representa o Deus que está além dos aeons. O texto é claro, meu irmão. Eu quero que você me diga por que eu estou errado. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Jesus, ele tem genealogia? Interessante, né? Porque Jesus, ele não tem pai, mas ele tem genealogia, né? Aí fica complicado, né, meu irmão? Então, sem genealogia, não teve princípio de dias. A gente tem uma figura arquétipa que é o ancião dos dias. Né? O ancião dos dias está muito mais para o demiurgo. Olha como é gnóstico isso daqui, cara. Olha como é gnóstico. Existe a figura do alfa e do ômega. O alfa e ômega é um começo, é um ciclo, certo? Ele tem um começo, é o alfa. Ele tem um final, que é o ômega. Mas Melquisedeque é de uma ordem superior ao próprio alfa e o ômega. É o que o texto está dizendo aqui, sem genealogia. Não teve princípio de dias. Está antes da criação do mundo. Certo? Está antes da fundação do mundo. Nem fim de existência. Não existe um ômega para Melquisedeque. Melquisedeque está além do nosso sistema solar. Está acima de Keter, conforme que é a carta de Hebreus, para quem conhece Cabala, certo? Entretanto, ele foi feito semelhante a filho de Deus. Por que esse entretanto? Porque ele é de uma ordem tão superior que ele precisava ser feito filho do Deus, do Elohim aqui, do Adonai, certo? Do Shaddai. Ele teve que ser feito filho de Deus. E ele permanece sacerdote para sempre. Quem? Cristo? Não, Melquisedeque, Hebreus 7, o meu irmão e minha irmã. Então me explica por que Melquisedeque não é Cristo. Vamos lá, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, ele vem de Abraão, mas quem coloca o sacerdócio levítico é o Deus do tetragrama ali que aparece a Abraão, que aparece a Moisés no Monte Sinai, e dá-lhe as leis de como fazer o culto, certo? Sacerdócio levítico, que é onde todo o Novo Testamento vai contra a Torá, a própria lei entregue, e a carta de Hebreus, como bem gnóstica, também vai contra, certo? Se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele está falando de Jesus Cristo, que não fosse contado segundo a ordem de Arão, ou seja, Jesus, ele não é da ordem de Arão. Aí vão dizer, então, mas óbvio que ele não é da ordem de Arão, ele é da ordem de Judá. Mas não, está dizendo aqui, segundo a ordem de Melquisedeque. No texto, meu irmão, Hebreus 11, meu irmão, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não é segundo a ordem de Judá. Jesus, ele não é segundo a ordem de Arão. Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, conforme a carta de Hebreus. E aí você pode pegar
Mateus e Marcos, que vai falar da genealogia de Jesus, certo? Mateus e Lucas, que vai falar da genealogia de Jesus. E eu trago aqui Hebreus, que vai falar da genealogia de Jesus. E aí, quem está certo? Quem está certo, meu irmão, minha irmã? Então, tendo em base isso, vamos lá para o versículo 17. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui eu fecho o Novo Testamento. Me diga por que não é. Vamos aqui para o Salmo, Bíblia de Jerusalém. Salmo 110. E aí eu vou logo direto ao ponto, certo? Versículo 4. Versículo 4. Yahvé jurou e jamais desmentirá, meu irmão. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso daqui é o que? É Deus falando para Davi? Olha que interessante como é que começa. Oráculo de Yahvé, aqui na Bíblia, né? Eu não sei como é que tem. Deixa eu abrir aqui, na Genebra. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha aí. E aqui, ó. Oráculo. Cara, que diferença. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus pés como os cabelos de teus pés. E aí, na Bíblia de Genebra, disse o Senhor ao meu Senhor. E aí, meu irmão, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, o que eu venho dizer é que existem algumas possibilidades. Ou Jesus, como eu disse no começo, ele é da ordem de Melquisedeque, como o texto está querendo dizer. Ou Melquisedeque, Jesus é uma emanação de Melquisedeque. Ou Melquisedeque pode ser também, numa análise mística, o Cristo, certo? Porque ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. E Jesus, como é segundo a ordem de Melquisedeque, dá uma ideia de que Jesus é abaixo. E ele faz até a comparação com Abraão, certo? E aí Jesus poderia ser o quê? O lado humano, certo? O Deus menor aqui do próprio Melquisedeque, a encarnação de Melquisedeque. Só que Melquisedeque continua sendo Cristo lá, certo? É isso que está dizendo aqui. Uma outra opção, Melquisedeque poderia ser o pai de Jesus. Quem é o pai de Jesus, afinal? Né? Porque o pai de Jesus, ele dá um nome lá na cruz quando ele cita o Salmo. Ele poderia falar o tetagrama, ele poderia falar Yahvé, né? Mas ele não fala. Ele fala o Deus Elohi, Elohi. Elohi, Elohi. E no hebraico, Elohi, Elohi, na verdade, que é Deus meu, duas vezes, né? Interessante isso, né? Acabamos de ler. O meu Deus disse para o teu Deus. Então Jesus ele fala, Deus meu, Elohi, Elohi. No hebraico, a gente não tem vogal. Poderia ser Alá, Alá. Então Jesus ele disse que é esse Deus, Melquisedeque, está além de Abraão, e Jesus é da ordem de Melquisedeque. Seria Jesus o próprio Melquisedeque? Fica aqui a questão, estou trazendo apenas viagens, essa é a minha opinião, esse é o meu canal, inclusive o nome do canal aqui tem escrito na fotinha, minha opinião, apesar do nome ser cristão, herege, minha opinião, fica aqui a minha opinião, eu quero saber a sua. Você que gosta de viajar nesses temas, quem é Melquisedeque, qual é a relação de Melquisedeque com Abraão, de Melquisedeque com Davi, e principalmente de Melquisedeque com Cristo, tendo em vista a carta de Hebreus e tudo que se relaciona a Melquisedeque, certo? Sem querer colocar pano na manga, eu estou falando do texto, do que passava na cabeça do autor do texto, beleza? Ficamos por aqui. Aquele beijão, graça e a paz do Senhor, shalom, shalom, salam aleikum, fui!